Abençoado, obrigado, pastor Fábio, obrigado, Mateus. Pode se assentar, irmãos. Hoje nós vamos falar de crises que geram crescimento. É importante nós lembrarmos isso, de consagrarmos a nossa vida. Esses homens de Deus de qual eu vou falar, eles consagraram suas vidas ao Senhor. E ao consagrar a vida ao Senhor, pedir para que Deus também cuidasse deles. Eu sei que cada um de nós tem o seu tempo. Uma hora Deus vai nos levar, uma hora vai acontecer algo. E se nós não formos da geração que vai encontrar com Jesus, né, em carne e osso, nós seremos a geração que vai passar pela morte. Né? Então todos um dia ou chega ao céu pela morte ou pelos ares. Né? Então, se nós não fizermos parte dessa geração, né, que a igreja espera há tanto tempo, nós seremos daquele que vão fazer parte daqueles que vão encontrar, né, como diz lá no livro de Tessalonicenses, aqueles que dormem ressuscitarão primeiro. Né? Passaremos pela morte, dormiremos e aguardaremos a volta do Senhor. Né? Nesse caso, amado, nós precisamos cuidar, né? Quando eles falam aqui, né, entregar toda a nossa vida ao Senhor, cuidar para que a gente não antecipe esse momento, né? E nem por imprudência aconteça algo. Né? Então, o mundo, ele está complicado, não está fácil. Né? As pessoas estão, como nós podemos dizer, maldosas. Né? O mundo está cada vez pior e as pessoas também estão se entregando aos seus prazeres. E às vezes por uma bobeira ou outra, algum desses que entregam aos seus prazeres ceifa vidas também. Então nós temos que pedir. Eu estava ouvindo algumas profecias do começo do ano e também, né, alguns pastores, eles falando assim: ore sempre antes de sair de casa, para que Deus cuide, guarde, proteja. Quantos acidentes, quantas coisas podem acontecer? Nada. Ontem eu estava andando de bicicleta, eu e o Cássio e um amigo, ele foi atravessar tranquilo a rodovia. Só que um carro veio e jogou em cima dele. Quase pegou, né? E é rodovia. Quase pegou. Então pode acontecer. Né? O carro estava lá longe. E ele atravessou tranquilo. Só que no finalzinho o carro jogou. Veio de você dar o carro jogar, tirar, o carro jogou em cima. Né? Então tem pessoas que... Nós vimos aí, né? Saiu aí do Hortolândia, não foi? O cara deu tapa no retrovisor, o outro carro jogou em cima. Então, briga de trânsito também não vale a pena. Tem coisa que a gente às vezes por imprudência acelera um processo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Orar para que Deus nos dê tranquilidade. Orar para que Deus guarde a nossa vida. Orar para que os seus anjos estejam ao nosso redor. Orar para que nenhuma atitude nossa, né, possa gerar, né, outras coisas e problemas, para que outras pessoas, às vezes uma simples palavra para uma pessoa, as pessoas estão irritadas hoje em dia, com facilidade. Então, tomar cuidado, meus amados, ao pedir assim, que Deus os proteja, que Deus os console, que Deus os guarde, sabe? Guarde nossos filhos, guarde as pessoas que a gente ama. Então, pedir e um dos vídeos que eu estava assistindo falava isso, orar. E dava até de avião. Quantos aviões tem caído? Orar. Ontem eu estava com um moço que ele falou assim, ele trabalha na Embraer, para a Embraer, né? Empresa dele. E ele falou que um dia ele estava lá no Pará e ele estava com o bilhete na mão e ele dormiu. Dormiu na poltrona, não embarcou. O avião dele caiu.
morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Não estou colocando um risco de avião, mas é orar. Quantas pessoas nós vimos? Não foi o ano passado, uma pessoa que ficou brigando com o outro, o cara não deixou entrar, e depois ele falou assim, graças a Deus que não deixou entrar. Foi acidente aonde? Eu não lembro. Em Vinhedo. Mas tá vindo do sul, é isso? Não deixou ele embarcar. Às vezes são coisas que Deus protege e livra. Então pedir para Deus, né, guardar as nossas vidas e proteger. Cada um tem o seu tempo determinado. Mas às vezes pode antecipar isso. Por alguma imprudência, decisão errada. Pedir para Deus sabedoria, pedir para Deus cuidar das nossas vidas. Pedir para que o Senhor esteja conosco. Pode acontecer em qualquer coisa, viu, irmão? Qualquer probleminha. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você não precisa sair de casa para morrer. Você não precisa... E outra coisa, orar, né? Eu mandei aqui a esposa do Paulo. Essa semana eu mandei para vocês. Ela estava em casa, falta de vitamina. Ela deve ter caído em cima, que ela teve que fazer uma cirurgia do tornozelo. Lembra a Ive? Aí foi na escada da casa dela. Ficou vários meses. Um pino, placa, e outra. Ou a pastora Carmelo, né? Fomos para um acampamento e escorregou na lama. Não é, Cezinha? Orar. Cezinha carregou lá, a pastora Carmelo. Cezinha, Serjão, né? Mas são coisas que acontecem, amados. Orar, prudência, cuidado, para que, né, guarde nossas vidas. Ontem João chutou lá, abriu o dedão. Eu falei, normal, filho, quem joga bola abre o dedão. Só que, se você puder jogar de tênis, vai machucar menos. Se você puder colocar um tênis, não quer colocar tênis. Se puder colocar um tênis, não machuca. Então são coisinhas simples que a gente tem que ter o cuidado e a proteção. Mas não é sobre isso, pessoal. Mas isso também viu? Crises que geram crescimento. Tem problemas na nossa vida que também gera crescimento. Tem dificuldade na nossa vida que também gera crescimento. E lendo essas semanas aí o livro de Atos, né, é um dos capítulos que eu mais gosto. Até falei, né, quando eu fui gravar o vídeo desse capítulo, eu falei, é um dos capítulos que eu mais gosto, capítulo 9 do livro de Atos. Se você quiser abrir comigo, capítulo 9 dos livros de Atos. Eu vou ler um versículo e depois nós vamos andar um pouquinho por esse capítulo. Crises que geram crescimento. O livro de Atos é um grande manual da igreja. Falando hoje na escola dominical. Verso 31 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Pedimos que de maneira especial o Senhor fale ao nosso coração, Pai, através dessa palavra. Que essa palavra, Senhor, nos fortaleça. Todos nós temos dificuldades, crises, problemas e precisamos tirar proveito delas, Senhor, e ao mesmo tempo, Senhor, aprender com elas. Que o Senhor nos ajude a, como a igreja, crescer no temor e no teu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Esse verso ele divide o livro de Atos. A partir desse momento, o livro de Atos, ele começa uma nova etapa. E é interessante, né, que esse manual da igreja, né,
ele mostra, por exemplo, nos primeiros capítulos, um derramar do Espírito Santo. Nós terminamos a escola dominical hoje falando de Atos 2, sobre o derramar do Espírito Santo, o dom de línguas que Deus derramou naquele lugar, e como várias pessoas de diversos locais receberam a palavra e o evangelho na sua própria língua materna. E esse verso, ele faz uma divisão. É impossível que algo cresça e se estabeleça sem uma organização. Nós vemos já no começo do livro de Atos a instituição de um novo apóstolo, Matias. Nós vemos a instituição dos diáconos. Nós vemos a liderança da igreja. Sempre que surgia alguém novo, era apresentado a liderança da igreja. Essa liderança da igreja ou aprovava ou não, falava, espera um pouquinho, né? Quando Paulo foi ali falar, ele foi colocado de lado um pouco, né? Voltou para sua cidade de Tarso, ali como Saulo. Depois Barnabé o traz de novo. Provavelmente ali os líderes da igreja falaram, Barnabé, vamos esperar um pouquinho, é muito cedo. Esse homem que perseguia a igreja, vamos esperar ele demonstrar frutos já na fé cristã. Não só frutos de evangelismo, mas frutos na sua vida, né? É assim que normalmente às vezes a gente fala, né? Vamos esperar um pouco, esse cara tá todo fervor, tá isso, pastor, vamos. É bom, vamos utilizá-lo nisso. Então ele volta para sua cidade e prega lá o evangelho. Mas para ele ser um líder da igreja, vamos esperar ele amadurecer e crescer. Vamos esperar ele demonstrar frutos na sua vida, de arrependimento, de transformação, de vida cristã, né, de comprometimento, né, de vida pessoal. Vamos esperar isso. E ele volta para sua cidade. E ali ele começa a demonstrar os seus frutos. E ali ele é chamado de novo. Então é interessante esse processo, né? Depois dessa organização dos capítulos 5, 6, os primeiros capítulos começa aí a formação de líderes, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, homens, mulheres, né, que fizeram a igreja crescer, né? O próprio Estevão, a sua vida, a sua influência, a sua mensagem. Acho que é o capítulo 7, né, que eu até falei, né, uma das maiores mensagens, defesa de Estevão, uma das maiores mensagens da Bíblia, uma das maiores sínteses da obra de redenção. Atos capítulo 7, quando Estevão faz a sua defesa. E aquela mensagem impactou a igreja. Tanto que impactou que Lucas, né, quando que nós vemos ali no livro de Atos, nós estamos começando, que provavelmente o livro de Atos é escrito 62, né, depois de 62 depois de Cristo. Então, quanto tempo depois essa mensagem de Estevão permeou a igreja, para Lucas ter detalhes dela e conseguir escrever essa mensagem. Às vezes a gente tem que olhar para a história e falar assim, nossa, foram anos que essa mensagem ficou ali. E essa mensagem marcou a vida das pessoas. O Estevão falou isso. É impressionante. Às vezes nós vamos para a igreja hoje, daqui 5 dias a gente já esqueceu a mensagem que foi pregada. A mensagem de Estevão era de tal impacto na igreja, que mais de 20 anos depois as pessoas sabiam a mensagem inteira. Lucas não estava lá. Paulo também não estava lá. Paulo estava na morte de Estevão. Impactou. Sabe? Uma mensagem de... Imagina, pastor Fábio, mensagem de 20 anos. Mensagem de seu pai há 20 anos atrás, né? Impactando a igreja quadrangular. Né? Uma mensagem do pastor Aguiar da década de 60, impactando a igreja até a década de 80, 90. Ou a mensagem dele da década de 90 que impacta a igreja até hoje. Que pessoas marcam, que marcam uma família. Não, eu lembro o dia que o pastor pregou sobre isso. E tal.
Era isso a mensagem de Estevão. Homem, né, que impactou vidas. E é importante a gente pensar, né, sobre isso. E aqui, e no meio de todo esse crescimento da igreja, né, tanto de Estevão, né, Tiago, discípulo de Jesus, eles são assassinados. Estevão apedrejado, Tiago, né, Atos 7, Atos 12. E nesse tempo, né, a gente precisa entender, né, a igreja, ela foi sendo transformada. Um dos historiadores, né, e teólogos que conta a história da igreja, fala que isso mais para frente, mas nós podemos perceber já desde o seu início, a morte dos mártires transformando a igreja. Um dos grandes historiadores da igreja cristã, ele fala assim, que o sangue dos mártires regava a igreja. O sangue dos mártires, pessoas que morriam expressando a sua fé cristã, era como se esse regador de sangue fizesse a igreja crescer. Pessoas que morriam no Coliseu, pessoas que morriam no caminho para evangelizar, pessoas que morriam. Eu vi a história, essa semana mesmo, estava relendo a história de um missionário, que ele foi pregar aqui na América Central. E ele pregou por alguns tempos ali, depois ele foi morto. E alguns anos depois o seu filho é convidado. E quem recebe o filho do missionário é o assassino do seu pai. E ele fala, a vida do seu pai transformou a minha vida. Só que na época eu não tinha conhecimento e nada. E eu matei o seu pai. Só que o modo como ele morreu transformou a minha vida. E depois disso, toda essa comunidade se entregou a Cristo. Era o sangue de um mártir dos tempos modernos, regando a igreja, fazendo a igreja crescer, né? E é interessante esse processo que a vida de Estevão influencia a vida de Tiago. Tiago era o filho de Zebedeu, o filho do trovão. Seu irmão continuou pregando o evangelho, morreu de morte natural, escreveu as cartas de João, o evangelho de João, e escreveu o livro de Apocalipse. É interessante separar um povo que seja exclusivo de Deus, zeloso por boas obras e que leva a mensagem de santidade. Em meio a esse processo, a essa crise que a igreja passava, Deus levantava pessoas para formar a sua igreja. Povo que seja exclusivo de Deus, zeloso de boas obras e que leva a mensagem de santidade. Sabe? Em meio às lutas, às dificuldades, ao crescimento da igreja. A nossa igreja, por exemplo, ela nasce depois de um tempo que vem perseguição e depois de um tempo que pessoas começam a buscar santidade lá nos Estados Unidos. E diversas igrejas começam a buscar essa mensagem de santidade, uma mensagem mais pura, uma mensagem de compromisso. De compromisso, sabe? Porque às vezes na história, estava falando na escola dominical, às vezes na história a igreja começa a se perder. A igreja começa a se perder no poder, a igreja começa a se perder nas suas conquistas, a igreja começa a se perder na riqueza. A igreja começa a perder. Eu estava assistindo uma série essa semana passada, aí estava até uma série bem conceituada aí nos top, não sei o que lá, mas ela estava mostrando, por exemplo,
o crescimento de uma igreja através da força e de morte de muitas pessoas. Não vem ao caso qual é o nome da igreja, mas o crescimento que uma igreja estava crescendo nos Estados Unidos, o que? Conquistando terra e matando pessoas. Matando pessoas. Às vezes a igreja se perde nesse processo, sabe? Querendo conquistar, querendo crescer, a força é a qualquer custo. E a qualquer custo. E a nossa igreja, por exemplo, a Igreja Nazarena, ela nasce num processo de um movimento de santidade. Pessoas que estão buscando uma vida santa, uma vida comprometida. Pessoas que começam a sair de algumas igrejas, saem da igreja metodista. O fundador da nossa igreja, ele saiu da igreja metodista, ele era um pastor metodista. E o outro, acho que era um pastor de uma igreja, talvez batista, eu não lembro qual que era o Whitney, ele era um médico, que fala mais que ele era um médico. E o outro era o Phineas Brizzi, né? Que ele fala, né, um pastor pobre para os pobres. E ele era um pastor que buscava isso. E essa igreja, ela nasce a alguns quarteirões do movimento da Rua Azusa. E no mesmo período, o movimento da Rua Azusa, acho que é de 1904, 1906. A nossa igreja, ela nasce em 1895, em Los Angeles. E quando eu fui visitar o primeiro prédio da nossa igreja, você podia ir andando até a Rua Azusa, lá em Los Angeles. Você ia andando até ela. Então é no mesmo movimento que pessoas estão buscando o derramar do Espírito Santo, que estão buscando uma vida de santidade, que estão buscando esta vida, Deus vai se manifestando. E é esse povo aqui, né, da igreja, é um povo também dessa igreja primitiva que está buscando uma vida santa, está buscando um crescimento, não como o Império Romano crescia, não como outros cresciam através da força, mas através do poder do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela demonstra para a gente que a principal busca deve ser pelo poder do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo, a igreja cresce. Através de uma vida consagrada, a igreja cresce. Através de uma vida de oração, a igreja cresce. Eu falo com a igreja, não só como o templo, mas a vida de cada um de nós. Buscando uma vida consagrada, buscando uma vida santa, buscando uma vida comprometida, buscando uma vida no altar do Senhor. E pessoas fazem parte desse processo. Uma igreja que não tem história, não tem doutrina, não está fadada a morrer. O evangelho tem um preço, a cruz e o sangue de Cristo não deve ser negligenciado, deve ser buscado. E aqui, no livro de Atos, eu separei, né, algumas pessoas que ajudaram nesse crescimento da igreja, nessa mudança da igreja. Que esse capítulo muda a história da igreja. Começando aqui, Saulo respirando ainda as ameaças de morte, verso 1 do capítulo 9, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas da sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, que eram cristãos, assim homens e mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Então ele tem uma visão, né? Não vem ao caso a gente falar isso, que eu quero falar de cada pessoa. Mas ele tem uma visão e Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem persegues. E Saulo fica cego. Aí ele vai para Damasco. Aí fala aqui, que e guiando pela mão levaram para Damasco. Verso 8, verso 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos, e ele recupera a vista. Depois, no final do livro de Atos, já fala de algumas curas e de como Pedro também é usado.
Então aqui, ó, eu vou falar de 5 pessoas que transformaram, né, a vida de Paulo, e ao mesmo tempo houve uma transformação na igreja. A primeira pessoa é Ananias. Quem era Ananias? Né? Um servo do Senhor, um discípulo chamado Ananias. O que ele teve de tão especial, meu amado? Uma visão de Deus. E aqui eu deixo claro uma coisa para vocês, né? Felipe, um exemplo. Ele me perguntou hoje: o que é isso de dom de línguas? Né? Um exemplo simples assim, eu falei, é algo que pessoas buscam derramar do Espírito Santo. E daí você prepara a sua vida para ser cheio de Deus. E eu posso buscar e Deus demorar para fazer. Tem outros que podem buscar e Deus fazer. Porque o derramar é de Deus. É Deus quem toca. Não é o quanto eu faço, mas eu preparo. A minha parte é preparar a minha vida para que Deus possa derramar. E Deus pode, em uma vida, derramar amanhã, porque Ele tem um propósito nessa vida, e na minha vida derramar daqui 5 anos. Mas eu preciso estar com minha vida preparada para o derramar de Deus. Ananias tinha sua vida preparada. E Deus deu uma visão a ele. Deus não dá visão para quem não o busca. Deus não dá visão para quem não busca Ele. Você pode servir a Deus, você pode fazer as coisas na igreja, mas se você não buscá-lo, você não terá. Ananias era alguém que servia a igreja, era um discípulo de Cristo, mas ele tinha uma busca constante com Deus. E Deus te dava direção. Uma coisa da vida de Ananias, visão de Deus. Outra coisa importante, disponibilidade. Disponibilidade. Ananias, quando Deus falou, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Tem gente que Deus fala, ele fala: ô Senhor, dá licencinha, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar disso. Ah não, hoje não dá, pai. Ah não, ô Senhor, eu não posso. Não dá para eu ir para esse lugar. Não, eu tenho isso, eu tenho esse compromisso. Como que eu vou? Não tenho dinheiro. Desde quando Deus precisou de dinheiro para fazer alguma coisa? E desde quando Deus precisou do seu dinheiro para fazer alguma coisa para Ele? Fala uma coisa, fala para mim. É verdade. Primeiro ele tem que estar disponível, pronto para arriscar a vida. Como assim, pai? O cara é um assassino. Como assim eu vou lá? Como assim eu vou me meter nesse lugar? Eu lembro quando um amigo meu foi preso, eu fui fazer a carteirinha de capelania. Eu fui fazer a carteirinha de capelania da prisão. Por 6 meses eu visitei meu amigo na prisão. Mas como assim? Quando eu comecei o projeto da igreja lá em Atibaia, eu visitava a prisão. Não sabia muita coisa. Pegava meu violãozinho, ia para a prisão. E lá a gente começou um trabalho. Nós só paramos o trabalho lá porque a prisão lá pegou fogo. Era delegacia e pegou fogo. Aí, professor, o que você ia fazer com o violão? Eu falei: sempre tem alguém na prisão que toca, né? Aí eu dava violão, o cara tocava e eu fregava. Eu só aprendi 2 músicas, eu fiz tal, mas consegui aprender só 2 e era difícil. Não tem o ritmo. Mas assim, e foi, né? E a gente vai. Mas então, tem que estar disponível, tem que estar pronto para arriscar a vida. Cara, o cara é assassino. Ter relacionamento com Deus. Ter relacionamento. Deus dava direção para ele. Sabe?
É importante isso. Agora, outra pessoa importante nesse processo, sabe quem foi? Judas. Olha aqui, ó. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está lá. Tinha alguém mais corajoso do que Ananias. Tinha um cara que já estava hospedando o assassino. Sabe? Tem gente que é mais... Você acha que o outro era... Ah, não, eu vou lá encontrar... Não, já tinha um que estava hospedando ele. Não fala mais nada de Judas. Não sabemos nem quem é esse Judas. Mas ele foi um cara importante para a igreja. Ele era um hospedeiro. Sabe aquele cara? Não estou nem aí para a opinião dos outros. Pô, você está hospedando o Paulo. Pô, você está hospedando um bandido. Pô, você está hospedando... Pô, você está andando com um cara casca grossa. Pô, você está andando com um cara aí que mata gente. Pô, você está correndo perigo de andar com essa pessoa. Judas era o tipo do cristão, não tô nem aí. Sabe? Vocês já ouviram essa aí? Cavalo em desfile de 7 de setembro? Cagando e andando, os caras estão aplaudindo, eu tô cagando e andando, vamos embora, vamos pra frente, vamos e vamos. Eu tô nem aí. Né? Eu tenho a minha visão. Qual que é a minha visão? Minha visão é pra frente. Cara, eu não tô. O trabalho que o pessoal tá fazendo lá nas prisões com as mulheres, correndo risco de vida, tirando mulher dentro de casa. Um dos missionários que nós apoiamos, você viu, que eu mandei para vocês ano passado. O cara espera o marido sair de casa e ele vai lá e tira a mulher, correndo o risco de ser morto. Porque a mulher é espancada, a mulher é prisioneira. Eles estão resgatando vidas, né, de pessoas, junto com a polícia. Mas a polícia não pode fazer. A polícia chamou um missionário. Um missionário para fazer isso. O que é isso, cara? Ele fez um convite aí, ó. Eu vou mandar para você essa semana. Se alguém quiser ir, é em outubro do ano que vem. Fez o convite. Vou mostrar para vocês a Turquia que não é turística. Que ele falou que essa semana ele manda muitas vezes mensagem para as pessoas. E um pastor respondeu para ele: pô, Lucas, você está pedindo ajuda para nós? Você está melhor com a gente, você está na Turquia. O pastor que respondeu para ele está em Orlando. Só que ele na Turquia. Mas ele não está na Turquia de Istambul fantástica. Ele mora em Istambul. Mas ele não está nesse local fantástico. Ele está cuidando de refugiados. Ele está salvando brasileiras que foram enganadas e estão presas em cárcere privado ou dentro das prisões. Ele está auxiliando pessoas na fronteira que estão vindo de outras nações para tentar uma vida nova na Europa. Ele está ensinando crianças inglês, mas crianças de comunidade carente, que são muitas vezes, ou elas aprendem algo novo para poderem trabalhar e depois terem, ou elas vão estar no tráfico humano ou no tráfico de drogas. Estão servindo. Ele fez um convite. Se alguém quiser ir nessa viagem, é em outubro, né? Participar, entrar em contato com eles para poder fazer parte desse grupo. E é uma viagem missionária lá, sabe? É interessante esse processo. Vê além dos outros, enxerga além do presente. Esse é Judas. Só aparece nesse verso 11 da Bíblia. Judas era um cara que hospedou. Judas era um cara que tinha uma visão diferente. Às vezes muitas pessoas, quando uma pessoa nova se converte, muitos falam: esse aí não vai dar em nada, esse aí não presta. Esse aí fazia um monte de coisa errada. Nem a mãe, nem o pai respeitava. Esse aí não vai dar em nada na vida. Aí chega um discípulo de Jesus, acompanha essa vida,
mostra o verdadeiro evangelho. Hospeda. Essa pessoa é transformada. Esse era Judas. Esse era Judas. A outra pessoa que ajuda nesse processo é Barnabé. Alguém que arrisca a própria honra. Barnabé já era um líder da igreja consagrado, vamos dizer assim. Já era um líder da igreja que não tinha o que provar mais. Aí ele traz Paulo para perto dele. Aí ele apresenta o que Paulo está fazendo. Alguém provavelmente chama ele de lado, fala: Barnabé, vai devagar aí. Dá um tempinho para Paulo. Espera um pouco. Mas Barnabé não desiste. Barnabé é alguém que arrisca, sabe, disposto a enfrentar a oposição por aquilo que acreditava. Quantas pessoas não enfrentam oposição por aquilo que acreditam? Ele acreditava que Saulo era uma peça importante, fundamental para a igreja. E ele não era igual a Ananias. Ananias, Deus tinha falado: eu vou mostrar para ele, para Paulo, o quanto importa perecer pelo meu nome. E ele é fundamental para mim e para os gentios. Para Barnabé, Deus não tinha falado nada. Mas Barnabé era um homem cheio de fervor e fé. Um homem de compaixão. Sabe? Um homem que estava pronto. Dispõe a ajudá-lo. E dispõe a estar pronto a preparar alguém que no futuro ia ser maior do que ele. Quando eles chegam em Antioquia, Barnabé era o líder. Quando ele sai de Antioquia, Paulo já era o líder. Quer dizer o quê? Que Barnabé ouviu Deus e estava pronto para aquilo que Deus falasse. Barnabé não brigou com Paulo. Barnabé não expulsou Paulo. Barnabé não minou Paulo. Barnabé não tesourou Paulo. Barnabé andou junto com Paulo. Paulo cresceu. Paulo se transformou no grande líder. E Barnabé o auxiliou. É interessante nesse processo, amados, que aqui tem mais só duas pessoas, das quais o livro de Atos faz grande referência: Pedro e Paulo. Como eu falei na escola dominical, o livro de Atos podia ser chamado de Atos do Espírito Santo na vida de Pedro e Paulo. Olha quanta coisa nós extraímos de um texto e quanto nós temos ainda para extrair. Eu vou deixar Pedro e Paulo para a mensagem da semana que vem, mas depois você pode estudar um pouquinho. Paulo, uma das coisas que eu falo hoje, ele teve uma conversão genuína. E Pedro era alguém que estava pronto para deixar as suas convicções para trás quando Deus falava com ele. Uma das coisas que nós vemos hoje que falta muito na igreja, não estou falando na nossa não, tá? Mas na igreja cristã hoje, para muitas pessoas é uma conversão genuína. Não tem muita gente que se fala assim, depois de tantos anos fala, a verdade é que esse cara não é nem convertido. Eu tive uma pessoa aqui que eu era pastor na igreja central ali de jovens, estava há anos na igreja, já era uma das jovens mais velhas que eu tinha. Aí eu aconselhando ela, eu falei para ela, depois de tudo que você me falou, posso falar a verdade para você? Você não é convertida.
Você está vivendo uma vida de pessoas que não são convertidas. Você está se entregando a alguns relacionamentos, está se deitando com pessoas, você está vivendo, uma mentira. Você precisa se converter. A conversão genuína vai transformar a sua vida. Mas a realidade é essa, você precisa se converter. E quando você for convertido, você vai ver como a sua vida vai mudar. Mas você precisa se converter. Pastoreei depois por 3 anos. Houve uma mudança de vida. A pessoa é outra. Mas ela precisa se converter. Estar na igreja, mas vivendo como o mundo vive, não é uma conversão. E continuar aceitando na sua vida aquilo que Jesus já pediu para você largar, não é uma conversão. Paulo teve uma conversão genuína. Ele largou tudo o que não tinha a ver com Jesus. A sua vida mudou. Ele sofreu muito no início, sofreu. Teve até que voltar lá para trás na sua cidade e recomeçar de novo. Teve. Mas a sua vida foi transformada. E a vida da igreja foi mudada por a vida de um cristão genuinamente convertido. É aquilo que o evangelista Moody fala, né? O mundo não imagina o que Deus pode fazer com um homem inteiramente consagrado a Ele. Paulo se consagrou e Deus mudou a sua vida e a história da igreja. Deus pode mudar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus pode. E Deus é capaz. Eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje. A gente continua semana que vem, mas falando de 2 personagens: Paulo e Pedro. Os apóstolos cheios do Espírito Santo na vida da igreja de Atos. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado por estarmos na Tua casa. A Tua casa é um lugar de transformação. A Tua casa, Senhor, é um lugar de vida. A Tua casa é um lugar, Senhor, aonde o Senhor habita. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida de homens de Deus, homens do Senhor que o Senhor transformou e o Senhor continua levantando na história da igreja, como Judas, Ananias, Barnabé, como nós falamos aqui de Finéias Brizzi, de Whitney e de tantos outros, Reinhold, tantos outros que influenciaram a história da nossa igreja, o pastor Aguiar. Senhor, a influência de homens de Deus em uma região transformam a vida da igreja, a vida da comunidade, né? A vida dos amigos. E que o Senhor levante mais homens. Precisamos de mais homens e mulheres hospedeiras. Precisamos de mais homens e mulheres que tenham visões de Deus. Precisamos de pessoas de coragem. Precisamos de pessoas cheias do Teu Espírito para pregar o Evangelho. Precisamos de grandes discípulos do Senhor, como Ananias fez com Paulo. Abriu a visão de Paulo, ensinou-lhe sobre a vida cristã. Foi um exemplo na vida dele. A vida de Estevão, um grande pregador, mas um servo fiel do Senhor, diácono, aprovado por Deus, obreiro de que não tem do que se envergonhar. Ó Deus, levante homens e mulheres nesta igreja para Te servirem, para buscarem o Senhor, para serem exemplos e colunas nessa cidade de Campinas, e que vidas sejam transformadas, Senhor, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Usa-nos para a honra e glória do Senhor, que nós possamos dizer como Ananias: eis-me aqui, eu estou disposto, eu estou pronto, eu não sei como vai ser, eu não sei de onde vai vir, mas o Senhor vai nos direcionar, ó Pai.
Em nome de Jesus. Amém.